paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando no nosso terceiro trimestre de 2022, chegamos na lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial e polêmico também. Hoje nós vamos entender sobre a sutileza da normatização do divórcio. E eu espero que o Senhor Jesus te dê sabedoria e que essa aula possa contribuir com você em Cristo ao ministrar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque contribui muito com a gente. Pega esse vídeo e envia para mais alguém que você conhece. Posta aí nas tuas redes sociais também. Deixa teu comentário aí, coloca de onde você está assistindo a gente. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso para a glória de Deus. Olha, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar e conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um recurso sensacional para poder te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os recursos a mais, com os versículos, onde vão te dar uma orientação para que você possa ministrar bem na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você também encontra o PowerPoint, onde você pode utilizar e dinamizar as tuas aulas para a glória de Deus. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício sensacional de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação vale muito a pena, onde você encontra treinamentos, orientações, como montar uma aula. O nosso também treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom, além do que o nosso treinamento de discipulado e evangelismo. Gente, vale muito a pena. A nossa proposta está aqui no link na descrição e no comentário abaixo. Fica à vontade para você observar. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos adultos, nesse terceiro trimestre da CPAD em 2022. E eu espero que o Senhor te abençoe. O tema da aula de hoje é um tema que vai trazer aqui algumas questões que nós precisamos ter sabedoria ao ministrar. O tema de hoje trabalha sobre a sutileza da normatização do divórcio. Essa é a lição de número 4. Eu espero que o Senhor te use. Para iniciar bem, você precisa iniciar pelas bases bíblicas. A primeira base bíblica que a lição apresenta para a gente é o texto áureo que se localiza então em Mateus capítulo 19, versículo 6. Faça essa leitura com os teus alunos. Leia também a verdade prática, é importante você fazer isso no início da tua ministração. E apresenta a leitura bíblica em classe que se localiza então em Mateus capítulo 19, versículos agora 1 ao 9. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Na aula de hoje, lição de número 4, nós vamos tratar sobre um tema muito polêmico, sobre a sutileza da normatização do divórcio. Por isso, nós precisamos compreender alguns caminhos para poder ministrar bem a nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a visão que o casamento ele deve ser honrado entre todos. Isso está escrito na própria Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Importante você apresentar esse versículo aí para os teus alunos. Contudo, o assunto sobre o divórcio tem tomado um espaço em nossos dias, especialmente também no seio cristão. E é importante nós termos a sabedoria de Deus, a compreensão bíblica, essa visão pastoral, para podermos tratar sobre esse assunto. Especialmente no Brasil, tem se aumentado muito o número de casos de divórcios. E nós precisamos ter essa visão e a compreensão da proposta do pastor José Gonçalves ao tratar sobre esse tema. A declaração de fé das Assembleias de Deus trata sobre a dissolução do casamento em alguns casos.
O primeiro caso é no caso de morte. Quando o ente querido morre, então a pessoa tem a permissão de se casar de novo. Em segundo lugar, por infidelidade conjugal. Nesse caso aqui entra a traição, o adultério. Há também o terceiro caso, por abandono e deserção do cônjuge que é descrente desse casamento. Então nós temos três abordagens que a própria declaração de fé trata a respeito da dissolução do casamento. Primeiro é morte, segundo por traição, infidelidade, ou também pelo caso da deserção, o abandono do cônjuge que é descrente. Então observe muito bem o que a Assembleia de Deus no Brasil trabalha a respeito desse tema. O John Stott trata também sobre esse tema de forma muito sábia, e ele traz um aconselhamento pastoral especialmente para líderes cristãos, professores da escola bíblica dominical, pessoas que trabalham com aconselhamento. E a partir dessa visão, nós vamos retirar alguns princípios que precisamos ter em mente sobre esse tema do divórcio. O primeiro deles é, em primeiro lugar, nós precisamos observar muito bem que existe uma necessidade de um relacionamento bíblico e profundo, de um ensinamento bíblico e profundo sobre casamento e reconciliação. Esse é o primeiro princípio. Então, se nós trabalhamos com liderança cristã, especialmente agora na escola bíblica dominical, nós precisamos ter em mente que há uma necessidade de ter uma explicação, de ter um ensinamento bíblico profundo sobre reconciliação e casamento. É isso que a própria lição está trabalhando nesse trimestre. Em segundo lugar, nós também precisamos entender que existe uma necessidade de preparação para o casamento. Como é necessário voltar o nosso olhar, especialmente nós que somos pentecostais, para essa preparação de jovens que desejam se casar e orientá-los sobre a realidade do casamento. Em terceiro lugar, também é necessário compreender que existe uma necessidade da criação de um ministério cristão de reconciliação, que trabalha ao lado do pastor, ajudando o pastor. Esse ministério de reconciliação é o ministério conselheiro de casais, que ajuda as pessoas a crescerem em Cristo e a formarem as suas famílias e permanecerem nelas. Em quarto lugar, também é necessário nós observarmos que existe uma necessidade também de um ministério pastoral. É uma realidade para o nosso tempo. A lição vai tratar sobre isso. O ministério pastoral, voltando o seu olhar agora para os divorciados. Tem muitos divorciados que são crentes, que servem a Deus, que por causa de uma situação, de um infortúnio da vida, infelizmente terminaram seu relacionamento. E há uma necessidade pastoral de ter um olhar de amor e cuidado também com essas pessoas que são servos e servas do Senhor. Todavia, início de aula, eu quero te trazer também um aconselhamento pastoral. O objetivo dessa aula é trazer clareza a respeito do tema divórcio. Então você vai trabalhar uma abordagem bíblica, observando essa abordagem bíblica e ao mesmo tempo trazendo uma orientação pastoral. Muito cuidado para não entrar em temas polêmicos, muito cuidado para não citar pessoas na sua aula. Isso é um perigo. Cuidado para não ficar citando, por exemplo, exemplos de líderes, pastores que se divorciaram, se casaram de novo. Não entre por esse caminho, não é o foco da lição. A lição procura trabalhar algumas causas que levam as pessoas a se divorciarem, o que a Bíblia orienta. Então, nós precisamos ter essa visão. Quais são as causas que levam as pessoas a se divorciarem? O que a Bíblia fala sobre isso? Também você precisa focar, em segundo lugar, sobre a importância do aconselhamento pastoral para casais em processo de crise familiar e divórcio. Então, esse é o foco da lição. E em terceiro lugar, você também precisa observar que existem pessoas cristãs, servos e servas de Deus, que enfrentaram o divórcio, que estão cultuando na igreja. Então, qual é o olhar pastoral voltado para essas pessoas que às vezes é um pai que cuida do seu filho agora sozinho, dos seus filhos sozinho, uma mãe que cuida dos seus filhos sozinha? Como é que nós vamos trabalhar esse aconselhamento pastoral voltado para essas pessoas?
Esse é o foco da lição e eu espero muito que Deus te use na escola bíblica dominical e que você seja um instrumento pastoral na mão de Deus para poder tratar sobre esse tema. Se eu já estou te ajudando até aqui, se essa lição está contribuindo com você, por gentileza, coloca aí de onde você está assistindo, deixa o likezinho e envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. O primeiro ponto da lição de hoje trata então sobre o tema o divórcio no contexto bíblico. Eu gosto muito de trabalhar alguns versículos antes de entrar no primeiro subtópico. E um versículo que você pode destacar em sala de aula, na realidade é um conjunto de versículos, está em Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Você pode ler esse texto com os seus alunos e edificá-los em Jesus. Apresente o que a Bíblia diz. E é necessário também aprofundarmos sobre esse tema, o divórcio no contexto bíblico. E em primeiro lugar, com o primeiro subtópico, nós vamos trabalhar então o seguinte argumento: o divórcio no contexto do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento trabalha, fala a respeito do tema divórcio? O pastor José Gonçalves, comentarista da lição, traz de forma sábia esse tema. E ele destaca muito bem que no contexto do Antigo Testamento e do Novo também, ou seja, no contexto bíblico, o ideal esse é o planejamento de Deus, que o casamento fosse vitalício, fosse monogâmico também, entre um marido e mulher, e heterossexual. É importante você observar muito bem que por causa da maldade do coração das pessoas, do coração humano, se iniciou então a prática do divórcio. E essa prática é uma prática muito antiga, citada também no Antigo Testamento. O profeta Malaquias é levantado por Deus para tratar a respeito desse tema também. Lá no capítulo 2, versículo 16 da sua profecia, ele descreve, falando as palavras do Senhor: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. No contexto do Antigo Testamento, o divórcio também é visto como uma prática idólatra. E isso desagrada a Deus, porque no contexto do Antigo Testamento, Deus é visto como o marido, ele se apresenta como o esposo de Israel. E Israel é visto então como a esposa. E há então essa crise relacional aqui. Há essa visão então de divórcio, de traição por parte de Israel na prática da idolatria. Então o Antigo Testamento também trata sobre esse tema, sobre a importância agora de permanecermos em fidelidade com o Senhor. A partir da abordagem de Russell Champlin, ele destaca exatamente que as religiões e os povos antigos também trabalhavam a respeito desse tema divórcio, a respeito desse tema traição, a respeito desse tema, por exemplo, de fidelidade. É importante nós observarmos que os povos antigos também tinham uma visão e uma abordagem sobre esse tema. Pois no contexto do Antigo Testamento, especialmente nesses dias, entre os povos antigos, o homem poderia se casar com mais de uma esposa. Isso não seria considerado o adultério ou traição. Era o casamento, permitido por lei. O homem também poderia comprar algumas escravas, e essas escravas então se tornassem as suas concubinas, onde ele poderia ter então relações sexuais com ela. Mas se esse homem tivesse uma relação sexual com uma pessoa fora desse vínculo aqui familiar, essa relação seria considerada como traição. E isso é visto como uma ameaça para os povos antigos, especialmente uma ameaça contra a família. Um dos principais fatores de início de processo do divórcio é a traição, é a infidelidade. E essa realidade também está presente em nossos dias, pois o adultério sempre vai ser uma perda. O adultério sempre vai gerar a morte espiritual de um casamento. É importante também você ter a compreensão a respeito da Bíblia que o adultério também provoca alguns problemas pessoais na vida daquele que sofre e na vida daquele também que comete. Um dos primeiros problemas que o adultério causa é exatamente a agressividade. O segundo problema é a negação, é o choque de perceber que aquilo está acontecendo com você, no seio da sua família. O terceiro problema é o rompimento com o cotidiano, porque se inicia então esse processo de falta de confiança. O quarto problema é a raiva,
que desencadeia também a tristeza. Em alguns casos, gera também a depressão. Em outros, se inicia o processo de separação e divórcio. O divórcio sempre vai ser um problema. E o fator principal é a traição, é o adultério. E, infelizmente, isso desagrada a Deus. Como é importante nós tratarmos sobre esse tema também de forma bíblica com os nossos alunos. No contexto do Antigo Testamento, você vai encontrar também uma passagem bíblica lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que trata de forma direta a respeito do tema divórcio. Então, no Antigo Testamento, você já encontra essa passagem bíblica. As escolas de interpretação do Antigo Testamento, e aqui nós podemos citar duas escolas, a do Rabino Hillel e a do Rabino Shammai, também tratavam a respeito da interpretação do divórcio. Primeiro, a escola do Rabino Hillel tratava exatamente a interpretação de que o divórcio deveria ser realizado somente por um motivo válido, no caso de traição, no caso de relação sexual ilícita, que trazia vergonha para a família. Então, a partir da escola do Rabino Hillel, a interpretação de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, o divórcio só poderia ser praticado a partir de um adultério, de uma traição, de uma relação sexual ilícita que envolvia prostituição. A partir da escola do Rabino Shammai, qualquer motivo, o homem poderia então iniciar o processo do divórcio. Pelo fato, por exemplo, da mulher não cozinhar bem, não gerar filhos, ou então ele achar que a mulher não fosse mais bonita como antes. E aqui você percebe esse processo de divórcio também presente na interpretação do Antigo Testamento. Conforme Gray Collins, tratando em seu texto o aconselhamento cristão, que vale muito a pena você ter esse material também, ele trata que no contexto do Antigo Testamento existia também a permissão, a carta de divórcio que era dada pelo marido que se divorciava à esposa que perdia então a sua família, para que ela pudesse voltar para a casa do seu pai e ali ter um sustento familiar. A partir das escolas de interpretação, você percebe que haviam duas. A do Hillel tratava a respeito de coisas graves para a permissão do divórcio, e a do Rabino Shammai, que tratava a respeito de qualquer situação. E aqui você percebe que a permissão dessa carta para o divórcio era dada para a mulher que sofria esse ato de separação. Essa é a visão do contexto do Antigo Testamento sobre a prática do divórcio. Então, trate isso com muita sabedoria ao apresentar para os teus alunos. Agora nós vamos observar, avançando para o segundo subtópico da nossa lição, sobre o divórcio agora no contexto do Novo Testamento. O que o Novo Testamento trabalha a respeito do contexto do divórcio? Esse assunto, que é muito polêmico, está presente também em nossos dias. No Novo Testamento, o tema é abordado. Especialmente os fariseus procuravam Jesus para tratar sobre o tema do divórcio, para saber qual era a linha de interpretação que Jesus acreditava a respeito do casamento, do novo casamento, do divórcio. Olha só que interessante como Jesus trata e aborda o tema. Em primeiro lugar, Jesus aborda que o casamento ele foi criação de Deus entre o homem e a mulher, como parte da bênção de Deus. Isso está presente em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 5. Você pode perceber isso lendo na Bíblia e encontrando isso no Novo Testamento. Então, para Jesus, o casamento faz parte da bênção de Deus, é um presente de Deus. Em segundo lugar, também nós vamos perceber que o casamento ele foi pensado para ser um casamento perpétuo, para não acabar. Isso está presente lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. O próprio Jesus trata sobre esse assunto. Porém, o divórcio ele foi permitido pela lei, a partir da lei de Moisés, por causa do duro coração humano. Aí Jesus começa a entrar sobre o tema do divórcio. Isso está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 8. É importante você frisar esse versículo aqui também. Também você vai perceber que o divórcio não é o padrão de Deus. O divórcio, a separação, nunca foi o padrão de Deus. O padrão de Deus foi a união entre o casamento. Essa é a visão de Deus.
Porém, o novo casamento deveria ser permitido a partir da morte de um ente querido. Isso está presente em Mateus 19:8. O pastor José Gonçalves, que é o comentarista da lição, ele trata agora de uma forma bem sábia sobre esse tema, que no Novo Testamento, a partir das palavras de Jesus, a única maneira da permissão do divórcio era se um dos cônjuges praticasse, então, relações ilícitas, no caso da traição, do adultério, relações de prostituição que trouxessem, então, vergonha para o ente querido e vergonha também para o seu casamento. Aqui entra especialmente o adultério. Você pode ler também Mateus capítulo 5, versículo 32, que está escrito assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, nessa visão de imoralidade sexual entra adultério, prostituição, entra também práticas sexuais ilícitas que envergonham o casamento, por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E qualquer que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Essas são as palavras de Jesus. Observe o que Jesus trata sobre esse assunto aqui. Como Jesus aborda sobre essa visão do divórcio. O divórcio é uma tentativa humana de fugir daquilo que Deus planejou para o casamento, rompendo então a aliança. O divórcio é comparado na Bíblia com uma prática idólatra também, nessa visão de romper a aliança com o Senhor. Entre o povo de Israel com a idolatria, isso é um rompimento da aliança, isso é uma prática idólatra e desagrada a Deus. Isso é visto como divórcio também no contexto bíblico. Então, de forma sábia, aqui nós precisamos ter uma visão que é necessária para explicarmos em sala de aula. Que o cerne do ensinamento de Jesus sobre a questão do divórcio é somente se houver a prática do adultério, uma prática sexual ilícita, que traz vergonha para essa aliança do casamento. Essa é a permissão que é vista a partir das palavras de Jesus. Outra questão que você precisa observar, a partir da leitura de Deuteronômio, agora capítulo 24, abordado agora por Jesus, é que a mulher, quando passava pelo processo do divórcio, ela teria o direito de receber a carta do divórcio, como nós citamos para você, para que ela agora pudesse se casar de novo, ou então pudesse voltar para a casa dos seus pais para obter o seu próprio sustento, porque naquela época as mulheres não trabalhavam, então elas necessitavam muito de alguém. E é importante você observar isso no contexto bíblico, pois uma mulher repudiada por seu marido, a única saída que teria seria a saída da prática da prostituição. Daí a necessidade de ter esse documento em mãos. É por isso que você precisa tomar muito cuidado ao tratar sobre esse tema, porque algumas questões polêmicas podem surgir. O plano de Deus para o casamento é que o casamento permaneça, é que o casamento dure para a glória do seu nome. Esse é o plano de Deus, porque ele simboliza esse relacionamento entre Jesus e a igreja. O divórcio, ele surge como um instrumento para poder violar a aliança, quebrar essa aliança que é estabelecida pelo plano de Deus. Muitos teólogos modernos que trabalham a visão liberal tentam excluir Mateus capítulo 19 a partir do ensino de Jesus. Tentam distorcer o que Jesus ensinou. É importante você observar que Jesus está ensinando sobre a fidelidade da aliança, dessa aliança que é estabelecida no laço do casamento. E nesse ponto, nós como cristãos, de forma sábia, precisamos deixar isso claro, que nós preservamos e ensinamos a respeito da restauração familiar. Quando há uma crise familiar por práticas sexuais ilícitas, por adultério, nós sempre buscamos a visão familiar, a visão de Deus de restaurar esse casamento por intermédio do perdão e arrependimento daquele que cometeu esse ato. E há aqui um processo de restauração, um processo de resgatar uma confiança que foi quebrada. A visão pastoral procura então trabalhar exatamente essa restauração familiar. A Bíblia destaca que há somente uma possibilidade nessa questão do divórcio, que é a questão do adultério. Por exemplo,
Há casais que não conseguem, depois desse ato cometido, retornarem à prática da aliança. Então se inicia um processo de separação e divórcio, que é muito difícil, é triste e é um processo que é uma realidade no nosso tempo também. Isso acontece por falta da confiança em Deus. Isso acontece também por falta da fidelidade ao Senhor. O processo do adultério acontece pela prática do pecado e desagrada a Deus. É por isso que nós precisamos ter uma visão bíblica que o casamento deve ser um leito sem mácula, em fidelidade, santo, para a glória de Deus. Honre a tua família para a exaltação do Senhor e eu espero que o Senhor te use, espero estar contribuindo com você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, posta esse vídeo também na tua rede social, compartilha com ele, com ela. Vamos agora para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: a sutileza da moralização do divórcio. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você. Ela se localiza agora em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. Por gentileza, leia esses versículos com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Em primeiro lugar, para a gente definir e trabalhar ainda mais sobre esse tema, que é o tema da moralização do divórcio agora, vamos observar o nosso primeiro subtópico, que trata então sobre o seguinte assunto: o divórcio no seu aspecto legal. O que a lei trabalha a respeito do divórcio? O pastor José Gonçalves traz uma abordagem a partir da lei que foi estabelecida na Constituição Federal desde 1988, onde há a permissão para se divorciar e se casar quantas vezes você desejar. É importante nós observarmos muito bem como o Brasil trabalhava essa questão do divórcio em tempos passados e como isso tem mudado hoje em dia também. É uma visão até mesmo de um ataque da sutileza de Satanás contra o casamento. Vamos observar como a lei tem mudado sobre a prática do divórcio. O Código Civil de 1916 trazia então uma abordagem da lei chamada Lei do Desquite. O que era a Lei do Desquite? Que colocava então um fim na sociedade conjugal, mas não quebrava o vínculo conjugal. A pessoa permanecia casada, porém separada. Isso era considerado como a Lei do Desquite em 1916. Na Lei do Desquite, a pessoa poderia se separar, ter a divisão então dos bens materiais e não cumprir mais com as relações sexuais dentro do casamento. Porém, permanecia com um vínculo familiar, permanecia ainda com esse vínculo ligado. Na Lei do Desquite, não era permitido a pessoa que se separava se casar novamente. Então, essa era a prática antiga a respeito da separação, do divórcio, nesse primeiro processo aqui no Brasil. Por isso, até 1977, essa lei era que vinculava no Brasil. A pessoa permanecia com um vínculo familiar até o fim da vida. Ela poderia se separar, ter os seus bens, mas ainda continuava com esse vínculo e não podia se casar novamente. A partir de 77, a lei então mudou. A partir de 77, ocorreram então algumas mudanças significativas sobre essa lei. Observe como era tratado essa visão, como já descrevi para você sobre a Lei do Desquite, e em 77 há uma mudança. A partir de 1977, há então a dissolução do casamento. A pessoa agora poderia quebrar esse vínculo familiar. Ou seja, ela se separava, pegava os seus bens e agora não tinha mais nenhum vínculo familiar com o seu cônjuge aqui. Isso é mudado a partir de 1977. Na Constituição Federal, citado agora pelo próprio pastor José Gonçalves, em 1988, há uma mudança aqui significativa também sobre a questão do divórcio. Por quê? A partir de 1977, a pessoa poderia agora se separar, quebrar o vínculo, mas era necessário permanecer com o vínculo por um período de tempo, digamos, entre 1 ano a 2 anos, com outro membro dessa relação familiar. Isso agora, a partir de 88, é quebrado. Não há mais necessidade de tempo para esse processo do divórcio. E o pastor José Gonçalves cita agora a Constituição de 1988 para descrever que a prática do divórcio passa a ser realizada sem processo temporal,
passa a ser realizada exatamente nos tribunais, trazendo a permissão para a separação de casais. De 2010 para cá, houve também outra mudança. Os casais não precisavam mais ter esse processo de separação para poder se divorciar. Os casais, por própria decisão, poderiam então se divorciar por qualquer situação. Isso se lembra muito bem a respeito da lei do Shammai, tratada lá no Antigo Testamento. Então, por qualquer coisa, as pessoas hoje podem entrar na prática do divórcio e da separação nesse contexto judicial. Aqui nós precisamos ter uma visão e compartilhar muito bem que nós cristãos, nós pregamos contra a prática do divórcio. Nós orientamos exatamente essa restauração familiar, o vínculo familiar. Porém, precisamos ter a visão como o mundo trabalha, como o mundo aborda, como a sutileza do divórcio está presente hoje em dia. Por qualquer situação, as pessoas não querem mais enfrentar as crises. Infelizmente, por qualquer situação, por uma crise, por uma dificuldade familiar, muitos casais estão se divorciando. E isso passa a ser um perigo para a família. Daí, então, a necessidade de nós falarmos exatamente sobre a importância familiar, sobre a importância de permanecer em fidelidade e honrar a Deus com o nosso casamento. Eu espero muito estar contribuindo com você. Já avançando, compreendendo ainda mais sobre esse tema, o segundo subtópico do nosso segundo ponto trata agora sobre o divórcio no seu aspecto moral. Vamos entender sobre a prática do divórcio agora no aspecto moral. Nós já entendemos no aspecto judicial. O pastor José Gonçalves, ele comenta de forma sábia que muitos casais que não são cristãos, por qualquer motivo, se divorciam, entram no processo de separação e divórcio. Porém, aqueles que são cristãos, como você, como eu, lutam exatamente para permanecerem firmes com o seu casamento. Aqueles que enfrentam uma crise familiar, especialmente os cristãos, procuram ajuda pastoral, uma orientação a respeito desse assunto, da sua dificuldade, para que possam, então, permanecer firmes nesse vínculo familiar para a glória de Deus. A Bíblia, ela aborda que há uma permissão para casos de separação e divórcio que envolvem, então, práticas sexuais ilícitas. Vamos entender sobre isso. Existem aqui alguns comentários que a própria Bíblia trata sobre o tema. Vamos observar a respeito dessa questão sobre as práticas ilícitas que permitem, então, o divórcio e a separação. A primeira é o adultério. Quando o adultério, conforme a Bíblia, há aqui, então, a permissão para um novo casamento. Isso é apresentado em Mateus capítulo 19, versículo 5. O adultério é visto como uma prática sexual ilícita, fora do seu casamento. Desonra ao Senhor, desonra o vínculo familiar, e essa possibilidade é mencionada pelo próprio Jesus. A segunda questão sobre o divórcio é citada e mencionada pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7. É a questão da permissão do divórcio por parte do abandono de um dos cônjuges, especialmente o descrente. Então, conforme a Bíblia, se houver abandono familiar, se essa pessoa agora foi abandonada, há permissão, então, para o divórcio, para o processo da separação, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Então, você percebe que a própria Bíblia destaca sobre essa questão também, dessa questão do abandono familiar. Em terceiro lugar, a partir de uma interpretação bíblica, da leitura agora de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que se encaixa nessa visão do abandono familiar aqui, entra agora um caso que é também presente em nossos dias, o caso de violência. Se um dos cônjuges pratica violência contra o outro, agressão física, agressão psicológica, a Bíblia também traz, a partir dessa interpretação de Paulo, capítulo 7, versículo 15, que há permissão, então, para essa separação, para a proteção da pessoa agredida, para a proteção daquele que está sofrendo violência. É importante nós observarmos o que alguns conselheiros cristãos orientam sobre isso. Eu vou pegar aqui a linha de pensamento do Gray Collins. O Gray Collins, ele prega contra essa questão do divórcio, dessa separação. Porém, ele trabalha também
essa visão do aconselhamento pastoral voltada para esses processos. Uma maneira de evitar o divórcio, e nós precisamos ter essa visão pastoral e propagar isso também em sala de aula, é construir casamentos fortes. É construir casamentos que são fundamentados em um aconselhamento pastoral para a glória de Deus, que haja dedicação, amor e respeito e uma comunicação franca também. Vamos supor, em um aconselhamento bíblico, que você está orientando alguém que está passando por esse processo de divórcio. O que você deve fazer? E como evitar o processo de separação e divórcio? Em primeiro lugar, é necessário iniciar o processo de aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral contribui, evita a prática da separação, porque o aconselhamento pastoral orienta exatamente a prática do perdão, da restauração familiar, desse vínculo familiar para a glória de Deus. É importante observarmos que o aconselhamento pastoral luta pela restauração familiar. E pastores que são servos de Deus, que são orientados pelo Senhor, tratam muito bem a respeito do aconselhamento pastoral e orientam esse vínculo familiar. Dica básica: se você encontrar alguém que está passando por um processo de separação, leve ao seu pastor. O seu pastor, de forma sábia, orientado por Deus e de forma sigilosa também, traz uma orientação pastoral. Acompanhe exatamente esse casal para guiá-los para a glória do Senhor. Então, em primeiro lugar, é necessário passarmos por um aconselhamento pastoral, se quisermos vencer esse processo de dificuldade, de problemas familiares e evitar o divórcio. Em segundo lugar, o próprio Gray Collins também levanta outra questão. É necessário ter uma autoanálise. É importante observar exatamente que cada casal precisa analisar a si mesmo, a entender que cada um está contribuindo para esse casamento chegar aonde está. O que cada um pode fazer para esse casamento permanecer firme no Senhor. O que cada um pode fazer para que a outra metade também seja feliz e para que ele ou ela também sejam satisfeitos, afirma o Gray Collins. A terceira questão que também precisamos levantar é que é necessário uma orientação divina. Gente, para evitar o divórcio e a separação, é necessário a orientação de Deus. De Deus. É a ação de Deus que envolve o casal na prática do perdão. Especialmente em casos, por exemplo, de adultério. Há uma necessidade da presença de Deus para que haja essa restauração por meio do perdão. Há uma necessidade da presença de Deus também para que as agressões físicas e psicológicas parem. Há uma necessidade da presença de Deus também para que as pessoas que abandonaram seus casamentos retornem arrependidos e restaurem a sua família. É importante observarmos essa questão pastoral. É necessário observarmos isso, porque esses temas, especialmente essas abordagens dessa situação, está presente na igreja atual, está presente hoje em dia. E como conselheiros cristãos, precisamos orientar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia trabalha. Eu espero muito estar contribuindo com você, gente. Cuidado para você não entrar aí em temas polêmicos, tá? Trabalhe exatamente a visão da lição. Em terceiro lugar, como terceiro ponto, já avançando, se eu estou te ajudando, deixa o teu comentário aí, me ajuda também. Vamos tratar agora sobre o seguinte assunto: o divórcio e a prática pastoral. Agora nós vamos caminhar exatamente para a prática pastoral. Como o aconselhamento pastoral ele contribui para evitar o divórcio? E outra questão: como o aconselhamento pastoral também contribui para orientar aquele irmão, aquela irmã que passaram por um processo de separação, que se encontram hoje divorciados em nossas igrejas. É importante você ler uma passagem bíblica, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. E vamos abordar isso de uma forma bem clara, compartilhando com você os princípios que a própria lição traz. O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto: a pessoa do divorciado. Como nós precisamos olhar com um olhar de amor, com um olhar pastoral, com um olhar de cuidado para aquele que passou por um processo de separação. E como essa pessoa está enfrentando esse processo. Observe, o nosso trabalho pastoral, no aconselhamento bíblico, é evitar o divórcio.
é evitar a separação. Nós lutamos para a restauração da família, para um vínculo familiar em amor. Mas quando não há esse vínculo, não há essa possibilidade, e acontece o divórcio, nós também precisamos olhar com um olhar de amor e não de desprezo para aqueles irmãos que enfrentaram esse problema. Aquelas irmãs que às vezes cultuam com você, te ajudam na igreja, estão presentes na tua comunidade, que sofreram essa grande batalha, que enfrentaram esse problema. Qual é o nosso olhar pastoral para essas pessoas? O pastor José Gonçalves, comentarista da lição, ele destaca na própria lição, e eu gosto muito desse comentário dele, ele aborda que aquele que passou por um processo de divórcio, passou por um processo traumático, gente. É uma pessoa que está enfrentando crises. E é importante você observar a necessidade do aconselhamento pastoral, o acolhimento pastoral da comunidade, da escola bíblica, do pastor da igreja, da liderança da igreja, para ajudar essas pessoas. Eu estou tomando como base a abordagem do Gray Collins, que trabalha a respeito dessa visão do aconselhamento pastoral agora para os divorciados. Vamos observar o que um divorciado enfrenta nesse processo. Em primeiro lugar, você pode destacar isso. Em primeiro lugar, uma pessoa que está passando por um processo de divórcio enfrenta a fase do choque. A pessoa enfrenta uma fase terrível e traumática que é conhecida como a fase do choque. É o momento em que a pessoa reconhece que realmente o processo da separação e do divórcio está acontecendo com ele ou com ela. Então observe que essa pessoa está sofrendo psicologicamente também. E há uma necessidade pastoral, um aconselhamento pastoral voltado para essas pessoas. Em segundo lugar, você também precisa compreender que aquele que está enfrentando, aquele que é divorciado, enfrenta também outro processo, a fase do ajuste. O que é a fase do ajuste? Por exemplo, essa fase ela vai incluir na vida daquele que está passando ou passou por um processo de separação, um luto positivo. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela recorda dos momentos bons que teve com o ente querido, mas por alguma infidelidade da vida, uma situação triste, houve então a separação. Há casos, por exemplo, da pessoa enfrentar um luto negativo. A pessoa ela envolve-se exatamente nessa visão desse mar da autopiedade, em ficar se perguntando o que é que eu fiz, como aconteceu, a culpa é do outro, eu sou a vítima. Há, em terceiro lugar, também a necessidade de reunir agora os pedaços, porque a pessoa que enfrenta o divórcio, ela está quebrada, gente. E é importante observar essa necessidade de se levantar mais uma vez, de recolher os pedaços para uma nova fase da vida. Então, o aconselhamento pastoral precisa também ter essa visão. A pessoa que enfrentou o divórcio também precisa compreender que a vida agora é outra, mudou. Ele sai de um processo de casado, de casada, para um processo de solteiro, divorciado, divorciada. É importante você observar outra questão que o Gray Collins levanta em terceiro lugar. Ele destaca a respeito da necessidade agora do crescimento. O que é o crescimento para o divorciado? Ele agora precisa compreender a realidade que está em um processo de separação. Que ele agora é uma pessoa que tem uma nova fase da vida e é necessário agora se restabelecer, crescer, avançar para não entrar em um processo de depressão. Como a pessoa pode crescer espiritualmente? Como a pessoa pode crescer e avançar nessa nova fase? Primeiro, nós precisamos enxergar a respeito dos efeitos emocionais que a pessoa enfrenta. O divórcio ele vem acompanhado de uma gama de emoções que a pessoa sente, incluindo ansiedade, culpa, medo, tristeza. Há casos de depressão também, de insegurança, de frustração da vida, porque um relacionamento foi rompido. E nós, como conselheiros pastorais, precisamos agora ajudar essas pessoas a avançarem espiritualmente, a avançarem também emocionalmente falando. É uma vida, é uma pessoa em Cristo. Em segundo lugar, há também o processo de efeitos comportamentais. Aquele que enfrenta o processo do divórcio, ele agora é afetado, além dos sentimentos, por outra realidade da vida. Há casos
em que a pessoa agora sai desse estágio de pessoa casada, pai e mãe de família, para ser agora um pai solteiro, uma mãe solteira, para ser agora uma pessoa que é um solteiro divorciado. Há uma nova rotina familiar, por exemplo, na questão de conviver com seus filhos agora à distância. Há todo um processo de reajuste e isso causa efeitos terríveis. Em terceiro lugar, também precisamos ter esse olhar sobre os efeitos sociais. Antigamente, essas pessoas eram vistas como casais, agora são separadas, então os vínculos familiares se rompem. Os vínculos, por exemplo, de amigos casados também se rompem. Você já não tem mais aquele convívio e você passa agora a tentar ter um novo relacionamento com pessoas solteiras. Aqueles que enfrentam um divórcio precisam sim de um aconselhamento pastoral. É por isso que eu louvo a Deus, porque esse tema foi tratado nessa lição. Para que possamos ter um olhar pastoral e enxergar a pessoa como uma pessoa de Deus. É claro que cada convenção, cada igreja, especialmente na visão da Assembleia de Deus, trata esse tema de forma bíblica e a partir de uma orientação pastoral. Daí a necessidade de procurar o teu pastor, a compreensão do teu pastor sobre esse tema, para ajudar essas vidas em Cristo. Saiba muito bem que Deus tem um plano para cada um. E esse plano fala sobre a restauração. Há um cuidado que nós precisamos ter, exatamente é para não entrar em polêmicas, citação de nomes, citação de exemplos na internet de pessoas divorciadas. Cuidado com isso. Foca na lição. Foca no que a palavra está dizendo para você. Em segundo lugar, avançando como segundo subtópico, nós vamos tratar agora sobre a questão daquele que é divorciado e é cristão. O divorciado cristão. Vamos observar isso. Como é que a igreja pode tratar essa pessoa? Como a igreja e o pastor, o aconselhamento pastoral deve cuidar dessas pessoas que passaram por esse processo? O pastor José Gonçalves finaliza a lição nesse último subtópico destacando que é uma necessidade do aconselhamento pastoral, do olhar pastoral, do cuidado pastoral para a pessoa que enfrentou o processo do divórcio. Por quê? Essa pessoa também é uma pessoa amada pelo Senhor. Também foi comprada por Cristo na cruz do Calvário. Está passando por um processo de readaptação, um novo processo emocional na sua vida. E precisa agora ser aconselhada. Precisa agora de ajuda. A abordagem do Gray Collins destaca muito bem, como um conselheiro cristão, nós precisamos trabalhar algumas questões. A primeira delas é orientar como tratar as emoções. Por isso é necessário aconselhar aquele que está passando por um processo de divórcio como tratar as suas emoções, o que ele ou ela está sentindo. Os sentimentos são diversos e é importante ter um aconselhamento pastoral bíblico, até mesmo psicológico, em alguns casos de separação, para ajudar a pessoa a avançar e crescer espiritualmente. Em segundo lugar, há uma necessidade de orientar sobre a escolha de um bom advogado. Então, um bom conselheiro cristão precisa orientar aquele que passou pelo processo de divórcio e separação na escolha de um bom advogado que trata sobre casos de separação e divórcio. Quando não há mais jeito, não há mais solução para o retorno familiar, para a restauração em família. Em terceiro lugar, é necessário, a partir da abordagem do Gray Collins, encontrar também uma nova identidade. Isso quer dizer que aquele que é divorciado, ele sai do estado de casado para solteiro, um pai ou uma mãe solteira, e ele precisa encontrar agora um novo vínculo, um vínculo de amigos, um vínculo dentro da igreja, ter uma visão agora que ele está passando por um processo, então há necessidade de criar vínculos aqui. E em quarto lugar, há uma necessidade também de criar relacionamentos, novos relacionamentos, para que essa pessoa possa crescer e avançar em Jesus. E assim eu espero ter ajudado você na aula de hoje, para a glória de Deus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a tua vida, te trouxe clareza e ideias para te ajudar na tua ministração, deixa teu comentário aí,
tira uma foto, marca a gente no Instagram, coloca aí também de onde você está assistindo a gente, qual é a tua cidade, que Deus te abençoe, tá? Muito obrigado a você que sempre compartilha os nossos vídeos, tira uma foto, marca a gente lá no Instagram, eu fico feliz quando vocês fazem isso, porque me ajuda muito a alcançar mais vidas para Jesus. E eu espero que Deus te use na Escola Bíblica Dominical. Se você quiser o nosso material, tá no link disponível na descrição desse vídeo, um comentário abaixo também. Que Deus em Cristo honre você para a glória e honra do Senhor. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Deus tem um plano de salvação para você. Você pode aceitar Jesus como seu salvador. Deixando no comentário abaixo, eu quero Jesus. Ou então utilizando o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você. Vidas têm aceitado Jesus através desse trabalho e eu fico muito feliz para a glória de Deus, porque esse trabalho tem esse objetivo, de falar de Jesus e alcançar vidas para o reino. Como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar muito a construir a tua aula e te abençoar durante esse trimestre. O primeiro texto que eu utilizei como base para construir a aula de hoje é o do José Gonçalves. Gente, vale a pena você ter esse material na mão. Você pode adquirir na editora CPAD. Entra lá, compra o seu, vale muito a pena para você crescer em Jesus. Tá excelente. Eu quero indicar alguns textos para que você possa crescer. O primeiro, que já citei para você, esse texto do pastor José Gonçalves. Agora eu quero apresentar para você o pastor e o aconselhamento. É uma visão pastoral sobre esse tema que nós trabalhamos hoje. Vai te ajudar muito. Também quero indicar outro texto aqui. Esse é do Gray Collins, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento. Vale muito a pena. Ele é da editora Vida. Indicar para você também o texto do Gray Collins, Aconselhamento Cristão. Esse material hoje tem outra capa. Vale muito a pena para você compreender como aconselhar alguém nesse processo de separação e divórcio. Outro texto, aconselhamento pastoral, que vale muito a pena para você crescer em Jesus, compreender um pouco mais a respeito desse tema e desse assunto que nós tratamos hoje aqui. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 5, gente, onde nós vamos tratar sobre o tema sutileza do materialismo e do ateísmo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.